pessoas de um renome aí, como é o caso do doutor, professor Ricardo Augusto Felício. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pela oportunidade, caro Constantino. Obrigado a todos os seus telespectadores. É uma honra estar aqui no seu canal. Desculpa responder muito tarde aí o seu convite, né? Porque eu fiquei uns meses sem acessar aí o Twitter, mas estamos aqui. É um prazer. O prazer é todo meu, uma honra. Essa é uma entrevista muito esperada pelo meu público, né? O assunto é um assunto que eu venho escrevendo há muito tempo, mas como leigo, como curioso, né? Então você tem um embasamento muito mais profundo e eu queria, antes de mais nada, eu sei que você é muito conhecido por 90 e poucos % do meu público, mas pode ter ali 2 a 5% que não te conheçam direito. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação do seu background. Bom, eu sou meteorologista por formação, né? Então, diferentemente de muita gente que está dizendo que é climatologista, eles não têm essa formação de meteorologia, né? E se dizem climatologistas porque fazem, às vezes, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em algum lugar, mas eles não têm a raiz da história, que é ser meteorologista, saber como a atmosfera funciona. Então, eles elencaram aí uma hipótese, não é uma teoria, ela é uma hipótese de que o homem muda o clima da Terra, né? Ora é aquecimento global, ora é mudança climática, ora é qualquer coisa, né? Na verdade, o mais interessante é isso, que eu sempre elenco, que é um grande coringa, qualquer coisa que aconteça na atmosfera, a culpa será do homem, e eu já adianto ao senhor Constantino, que em breve o homem também terá a culpa de que amanhã o sol nascerá, certo? Então, eu já falo isso de antemão para todo mundo, porque qualquer fenômeno que aconteça na natureza, agora o homem é o culpado, ou seja, é um extremo do absurdo, mas isso aí colou, né? Esse tipo vamos dizer, de discurso colou, sem nenhum respaldo científico. Isso que nós temos que deixar bem claro para as pessoas. Maravilha. Eu vou entrar, então, mais a fundo em cada um desses temas que você mencionou, professor. Antes de mais nada, eu quero avisar a todos aqui que o professor Dr. Ricardo Augusto Felício está com uma aula especial, né, um curso, ele é convidado especial. O link está no YouTube, aqui embaixo, né? Fica no ricardofelicio.way.live, né, /fase 1, e da GT Produções, que avisa comunica então um vídeo aula sobre a mudança climática desconstruindo a hipótese, né? Então vai lá, dá para se inscrever ali pelo site, pelo endereço que eu disse, e que o link está aqui embaixo depois, fica tranquilo, fiquem todos tranquilos, porque vai ficar aqui colado. Eu vou começar, doutor, fazendo logo a pergunta de cara, então, o senhor já respondeu, mas é preciso ser objetivo. Há aquecimento global, número 1, e se há um aquecimento global, ele é antropomórfico ou não? Isso também é uma questão que nós temos na academia. Alguns dizem que houve uma pequena elevação das temperaturas. Eu não gosto de dizer que houve uma pequena elevação da temperatura, eu gosto que teve uma flutuação, porque na verdade o que a gente observa nos dados dos últimos 200 anos, as temperaturas subiram, desceram, e isso faz parte do negócio que nós chamamos de variabilidade climática. Então é interessante que quando a gente olha só os últimos 100 anos, as temperaturas subiram e desceram 2 vezes. Então, desde o começo do século XX até o final desse mesmo século XX, né, nós tivemos 2 subidas e 2 tendências de descida de temperatura. Então, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente gosta muito de falar existe temperatura média global do ar? Isso tem algum significado? Né? Então, de fato, isso daí serve mais para a gente fazer comparações entre o tempo atual e o tempo paleoclimático do que, de fato, nos dar tirar alguma coisa pragmática do conhecimento climático sobre o planeta, porque, na verdade, nós estamos interessados em saber de climas regionais, porque eu quero saber se eu tenho que administrar melhor a minha barragem porque vai ter menos chuva ou mais chuva, se eu vou ter que plantar, se eu vou ter que produzir mais roupas de agasalhos ou menos roupas de agasalhos por causa dos invernos ou dos verões. Isso são informações climáticas relevantes para a sociedade. Você querer dizer que uma temperatura média global vai interferir em todos os aspectos mundiais de todos os ecossistemas,
não tem o menor significado. O planeta varia a temperatura de menos 78 negativo a mais 70 positivo. Portanto, falar que existe uma temperatura média global é a média do nosso umbigo. Ela não tem propósito científico específico para a sociedade. Isso é muito importante de a gente trazer aqui a atenção das pessoas. É importante frisar isso porque eu sempre brinco, né? Eu estudei alguma coisa de estatística, meu pai é estatística, eu sempre brinco que a temperatura média do corpo está na temperatura ambiente se você tiver com a cabeça no fogão e o pé na geladeira, né? E qual é a relevância dessa questão, né? Da temperatura média? Mas antes disso, que já é muito importante o que o senhor traz aqui, eu queria fazer uma outra pergunta. Há uma certa confiança na acurácia dessa medição, e eu digo isso do ponto de vista hoje, que nós temos tecnologia, mas mesmo assim tem gente que critica se a medição em certos locais urbanos não pode ter uma afetação e tudo, e em relação ao passado, porque se nós estamos tendo que falar de uma tendência aqui média, que você já trouxe o problema disso, nós estamos falando de uma tendência em relação ao passado. Nós temos a confiança de que a medição naquele passado era precisa dessa forma? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente faz esses tipos de medições com proxies do passado, né, nós temos sempre uma variação também. Então, existem barras de erro, né, nessas medições. Então, isso tudo tem que ser colocado também em xeque para você mostrar, olha, tem uma variação entre uma coisa e outra. Então, nessa estrada de longo período que nós temos dessas tendências pretéritas, você consegue, inclusive, descobrir que o CO2 não varia a temperatura é que varia o CO2. Olha só que interessante. Então, a gente vê que primeiro as temperaturas variam e o CO2 acompanha, e não o que é proposto na hipótese, que é o CO2 que controla a temperatura. Então, isso já é um erro crasso na hipótese. Qual seria a explicação disso, professor? Em geral, a gente atribui isso às subidas de temperatura, à variação do CO2 que nós temos depositados nos oceanos. Então, veja só, é muito interessante explicar que a atmosfera, bem como os oceanos, são os vetores de transferência do carbono que nós temos na Terra. A maior, esmagadora parte do carbono está presa nas rochas do planeta. Então, assim, é de 1 para 100, de 1 para 500, alguns geólogos falam que até de 1 para 1000. Então, o planeta Terra tem, na verdade, uma escassez de carbono. Olha que loucura isso. Tá? E todo esse carbono está rodando por um vetor gigantesco, que é a atmosfera, e um mais lento que é o oceano. Acontece que os oceanos e a atmosfera estão em contato. E como nós temos uma lei da solubilidade dos gases, onde se a água do mar esquenta, ela libera os gases para a atmosfera, e se ela resfria, ela absorve esses gases, qualquer microvariação espacial nas temperaturas dos oceanos, esse CO2 vai ser lançado para a atmosfera. E graças a Deus por isso, porque se nós não tivermos CO2 na atmosfera, nós não teremos o que comer. Então, toda vez que alguém fala que tem que tirar CO2 da atmosfera, você tem que entender como pessoas antinaturais, porque elas estão querendo destruir a obra da criação, que é exatamente destruir a natureza, porque sem CO2 na atmosfera, nós estamos ferrados. E as algas marinhas são as grandes produtoras desse CO2? Elas consomem CO2 e emitem também CO2, mas principalmente as algas lançam bastante oxigênio. Então, oxigênio, né? Então elas absorvem. Então, isso também é interessante, porque quando você vê aonde você tem a maior concentração de CO2 no planeta Terra, é na corrente circumpolar antártica. Porque ela é fria, ela é extremamente dinâmica e você tem um complemento entre a atmosfera, que é altamente turbulenta pelos ciclones extratropicais, que é a minha atuação de trabalho durante mais de 15 anos, eu fiquei trabalhando nisso, enquanto eu pude trabalhar com isso, né? E aí você então tem uma mistura dos gases com a água, e você tem justamente no período de verão, que é a zona fótica, que é a parte iluminada do oceano, fica muitas horas recebendo radiação, você tem um aprisionamento de carbono gigantesco. Então, caro Constantino, o que nós temos nos oceanos? Um balanço, que é um saldo entre perda e ganho. Perde-se o CO2 na parte tropical para a atmosfera, ganha-se esse CO2 nas partes polares. O hemisfério norte muito mais propenso, o hemisfério norte muito mais fraco nessa absorção, porque tem mais quantidade de terras do que áreas livres de oceano frio. O hemisfério sul muito melhor, né, nessa propriedade, assim, é de coisa de 1 para 10 também na absorção de carbono. Então, por isso que a gente fala, são mais, na verdade não são nem
2 planetas Terra, são 3 planetas Terra, né? Porque a gente fala que é de 40 norte, de 30 a 40 norte para cima é um planeta Terra, de 30 a 40 norte-sul é outro planeta Terra, e a parte tropical é uma outra coisa. São 3 coisas diferentes acontecendo no nosso planeta, que essa que é a beleza da gente fazer os estudos das ciências, das geociências, tanto de meteorologia, oceanografia e geologia. E declararam guerra realmente ao CO2, que é a matéria-prima da fotossíntese, né? Uma coisa realmente esquisita. Deixa eu te fazer a pergunta, professor. Muitos, e eu vou chegando depois onde eu quero com essa pergunta, que é na questão da ideologia por trás e de interesses também monetários por trás, mas muitos culpam as fábricas, a indústria, né? O nosso sistema industrial. E eu já li em alguns lugares que um vulcão, por exemplo, quando entra em erupção, mas é de uma proporção assim muito superior, e de repente o sujeito fica achando que o sujeito que comprou, o vizinho que comprou ali um SUV, uma picape, ele é um assassino, né? Esse sujeito é um Hitler reencarnado, porque ele tem um carro que emite, né, gás carbônico e tudo mais. Como é que fica essa análise em relação à indústria, vulcão? O que você tem para nos ensinar sobre isso? Perfeito. Os vulcões que estão em atividade, quando eu fiz a minha última contagem há mais de 15 anos, eram 550 vulcões ativos. Hoje já estamos com mais de 1.430 vulcões ativos. Não sei por que isso subiu absurdamente, tá? Mas um vulcão que entra em atividade, pode ser subpliniano ou até mesmo estromboliano, que são também várias categorias de vulcões nas suas emissões, um vulcão desse que fique uma semana em atividade equivale a toda a atividade humana de lançamento de CO2. Então, obviamente, os seres humanos não fazem absolutamente nada no planeta Terra. Essa discussão é completamente fraudada. Tá? A nossa escala de proporção entre os entes naturais do planeta Terra é ridiculamente pequena. Eu até fiz alguns cálculos sobre isso, inclusive eu apresento nesse curso que nós vamos ministrar, mas tem lá, as relações podem ser às vezes de 2, 3, 4 ordens de grandeza inferiores. Então, tá aí a prova, né? Porque o mundo inteiro parou e o CO2 continuou subindo. E os caras continuam falando, não, veja bem, não é bem assim, não é bem assim, o raio que o parta. Nos últimos 32 anos, vocês ficaram falando que a medição era direta. Agora que teve a fraudemia, vocês estão falando que ela é indireta. Ou seja, tudo isso é uma fraude. E a pior é quando a gente vê os aquecimentistas trabalhando junto com os covideiros, né? Diga-me com quem andas que eu digo quem és. Eu deixei isso para o final. Vamos save the best for the last, porque eu quero chegar nesse casamento, nessa união aí, que tem muita coisa em comum, né? Mas o senhor já mencionou no início, né? Uma coisa que me incomoda muito e eu uso bastante. Né? Eles saíram de aquecimento global para mudanças climáticas. Aquecimento global seria uma coisa que, mesmo com todas as dificuldades que o senhor apontou, a medição, a questão da média, você poderia verificar. Né, verificar se está ou não subindo esse troço que eles estão chamando de média da temperatura do planeta Terra. Mas eles nem isso quiseram mais. Eles mudaram para mudanças climáticas, que é um negócio elástico, vago, subjetivo, qualquer coisa é uma mudança climática, né? Num planeta que oscila dessa forma. Isso, então, já é a confissão de um embuste, né, ou não? Sim, o próprio IPCC, que já tem 32 anos de idade, ele nasceu em 1988, né? Ele é irmão gêmeo do painel do ozônio, que nasce em 1987, ele já nasce como nome de painel intergovernamental para a mudança do clima. Então ele já sabia, ele já entra no jogo com o Coringa na mão. Mas eles sabem que eles estavam saindo, para quem tem mais de 50 anos, que é o meu caso, né? Vocês devem lembrar que dos anos 70 foram anos muito frios, os anos 80, o começo também eram muito frios, e eles olharam, né? A história pretérita do século XX viu que sobe e desce, eles já sabiam que nos próximos 20 anos, até o final do século XX, eles sabiam que as temperaturas iam subir, e de fato elas sobem até 1998, que é o chamado El Niño do século. Então, por que esquentou? A atividade solar foi aumentando, e nós tivemos também o ciclo do El Niño, que também está atrelado ao ciclo da Lua. Cada vez mais os cientistas estão corroborando isso, o ciclo nodal da Lua, que é um ciclo de 18,9 anos, a gente arredonda para 19 anos, em que as águas do Oceano Pacífico e também um pouco do Atlântico se redistribuem pelo planeta. Ora, elas ficam mais concentradas na parte tropical, por isso congela mais o hemisfério norte, tá? Ora, elas distribuem mais, por isso que a calota polar também diminui. Então, também o gelo é sabido que tem um ciclo comparado com isso. E isso já é conhecido, olha, de muito tempo, que eu sempre falo em algumas das minhas lives, a Marinha norte-americana e a Marinha da União Soviética sabiam disso, porque a guerra
acontece pelo Polo Norte. Então, eles tinham que saber como era o padrão do gelo durante todo esse período. E para quem não se lembra, no ano geofísico internacional de 1957 a 1958, estendido até 59, uma das missões da Marinha norte-americana era emergir um submarino nuclear no Polo Norte, inclusive para dar sustento aos apoios às equipes científicas que estavam trabalhando, e obviamente mostrar para o mundo que nós conseguimos pôr um submarino lá. Então, o Nautilus, são 2 submarinos nucleares, o Nautilus e o Skate. O Nautilus conseguiu passar por toda a calota polar sem poder emergir, e o Skate emergiu exatamente no Polo Norte. E por que eles tinham que saber disso? Porque a partir do momento que você coloca um submarino no Polo Norte e lança um míssil sublançado, né, você pega o seu inimigo de calças curtas. O tempo de ação é de 8,5 minutos. Então, eles sempre quiseram saber como funciona o gelo. E você mencionou aí, né, a questão do frio na década de 70, na década que eu nasci, e olha a capa da revista Time, né, fora a Science, em 75, também março de 75, falando do cooling, né, quer dizer, como é que vamos sobreviver à próxima era do gelo que está chegando, né? Então, havia um alarmismo para o outro lado. E aí eu já começo a chegar, então, nas causas, né? Ao que você atribui isso? Sherlock Holmes, siga o dinheiro, alarmismo vende, precisa ter sempre algum alarmismo, chuva ácida, camada de ozônio, SARS, quer dizer, o que está por trás disso? Porque é uma indústria multibilionária, né? Só o WWF, por exemplo, o Greenpeace, esse pessoal aí, é orçamento de centenas de milhões de dólares, poder, né? E aí eu quero chegar depois nessa questão do globalismo, mas ao que você atribui essa grande farsa? Porque estamos falando aqui de um dos maiores hoax da história, né? Então, o que está por trás disso, professor? Bom, isso tudo começa sempre na ONU, né? A ONU tem que sempre lembrar que nós tínhamos um grande terror nos anos 70, final dos anos 80, do qual uma grande parte dos cientistas, mais de 1/3 dos cientistas trabalhavam para a área militar, né? O número é até muito maior, né? Então, quando você tem lá o fim do terror nuclear, né? Porque a ONU tem um armário que eu chamo Grandes Problemas da Humanidade. Eles inventam qualquer coisa. Então, eles abrem lá, eles usavam, né? Eu sempre falo isso, né? Guerra termonuclear global. Se você vê, o outro é aquecimento global. Você só tira o guerra termonuclear e põe aquecimento, né? E justamente os mesmos cientistas que trabalharam, olha só que interessante que eu vou dizer para os senhores agora, os mesmos cientistas que trabalhavam nas simulações de guerras termonucleares para os militares são os precursores do aquecimento global. Tá? O próprio ex-ministro da Margaret Thatcher fala isso. Ele fala claramente, nós tivemos que arrumar um problema com o pessoal que estava querendo privatizar, na época, as mineradoras de carvão e tudo mais. Ela falou, olha, vamos arrumar um problema com carbono aí, não sei o quê. Então, veja só, é interessante que quando a gente vê nesse escopo global, tanto os metacapitalistas quanto o pessoal da esquerda, nesse andar de cima, que eu chamo da mandala multimodal multipolar, eles se unem em causa, né, por essa causa global. Então, eles criam realmente um novo problema. Então, a gente deixa de ter aquele terror da guerra termonuclear e a gente tem o terror do aquecimento global. E o Climate Gate, que o jornalista James Dalrymple, por exemplo, denunciou e tudo, isso não abalou nada. Quer dizer, as coisas, aquele gráfico ridículo do taco de golfe do Al Gore, essas palhaçadas todas, aí escolhem uma Greta Thunberg como ícone, ou então um DiCaprio. É um negócio tão evidente para quem quer pensar sobre o assunto, mas está virando uma religião, virou de fato uma seita, né? E hoje em dia é lugar comum, quase, em certos meios cosmopolitas, o sujeito se sente, né, a alma mais nobre que já pairou sobre o planeta, só porque ele vai lá e compra um carro elétrico ou alguma coisa assim. Sem falar dos problemas de ter que abastecer essa energia, né? Isso é uma outra discussão, mas o sujeito não quer nem saber dessas coisas, professor. Então, assim, o Climate Gate ficou por isso mesmo, não deu em nada, esse pessoal vai na cara dura e dane-se? O Climate Gate foram os e-mails vazados, né, que nós tínhamos lá, do esconder o declínio, só para explicar para as pessoas, onde o pessoal do Red Crew, que é um dos centros do aquecimento global, é interessante que como é que, né, veja só, a gente sabe que a computação troca muito rápido, né, eu não sei como eles tinham 30 anos de e-mails guardados de comunicação, né? Quer dizer, alguém estava guardando isso sistematicamente porque já tinha visto que isso era uma fraude.
Mas o Phil Jones, ele foi investigado pelos seus próprios pares, aquecimentistas, e isso não deu em nada. Tenho todos os documentos também para verificar, tenho as audiências gravadas e tudo mais. E o taco de hóquei, na verdade, que é do Michael Mann, é uma grande fraude científica, foi desmantelado por diversos pesquisadores, inclusive isso foi para o Senado norte-americano, pouca gente sabe disso, queria receber um processo federal. Teve uma briga entre o Tim Ball e ainda o senhor Phil, e o Michael Mann, mas foi desmascarado sim, ele tinha um vício de algoritmo que ele pegava qualquer elevação de temperatura e multiplicava por 360, porque quando eles fizeram simulações com plantio de laranjas, tudo mais, matava os Estados Unidos afogado com suco de laranja. Então tinha realmente um vício trabalhando com dendroclimatologia, que é o anéis de árvores. Ele selecionou 6 árvores que mostravam aquecimento. Quando a gente pega um trabalho sério que foi feito por italianos e noruegueses, com mais de 1.500 árvores, a gente vê que o nosso atual século XX, o século XXI, é ridiculamente fraco em relação a qualquer atividade climatológica que nós tivemos nos últimos 400, 500 anos para trás. Veja só, então nós estamos bastante brandos no tempo atual. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, então, curiosidade minha sobre isso, né? Porque Groenlândia, o nome vem de Greenland, né? Então ali quer dizer que já foi verde. É mais ou menos isso? Exatamente. Tem uma floresta enterrada no gelo lá embaixo. Inclusive, quando você faz perfuração, você acha pedaços de madeira, né? E é uma pretensão incrível achar, então, que o homem, porque tem a indústria, de repente, ou então os carros, né? De repente, ele mudou tudo isso e está destruindo o planeta e aquecendo e vamos derreter. Estamos na iminência de derreter e tudo mais. Quer dizer, é um negócio realmente fantástico. Voltando às causas, né? Bom, o Delimpo, o livro dele, ele chamou dos melancias, e aí eu já quero entrar nesse aspecto, né? São os verdes por fora e vermelhos por dentro. A seita ambientalista, ela virou uma espécie de refúgio das viúvas do comunismo, né? Então, antes havia assim, o capitalismo é ruim. Por quê? Porque não cria riqueza para todo mundo. Marx falava isso, tudo mais. Então, aí, de repente, percebem que o comunismo é um fracasso, o capitalismo está gerando riqueza para todo mundo, então passam a acusar o capitalismo de gerar riqueza demais. O problema agora é que o capitalismo vai destruir o planeta por excesso de riqueza e de produção, sendo que são os países mais capitalistas e avançados que conseguem, via avanço tecnológico, reduzir bastante essa emissão e tudo por PIB gerado. Enquanto que a China é o grande poluidor e curiosamente, não é alvo da Greta Thunberg, do DiCaprio e companhia, nem da ONU, né? Então, assim, nós estamos, de fato, vendo uma grande conspiração globalista. Essa é a sua opinião. Estão tentando controlar, de alguma forma, o Ocidente capitalista. Isso tem precedentes. Isso só começa depois que você tem lá o processo de desocupação da África, né? Porque os países africanos viram, né, o imperialismo que nós tínhamos dos países europeus, como é que era a fartura, como também teve na Índia, de repente você falou, esse pessoal não pode ter esse padrão de vida. Então tem que separar, são duas coisas importantes, né? Falar, olha, poluente é uma coisa, CO2 é outra. Então a gente não pode atribuir CO2 como poluente, é o gás da vida. Sem CO2 na atmosfera, e nos oceanos, acabou a vida no planeta Terra. Então, isso é importante a gente falar. Conspirologia é uma ciência que estuda as conspirações, daquilo que você limpa, que é coisas falaciosas, daquilo que é o cerne, que é o núcleo, né, que é o core da conspiração, daquilo que eles estão preparando mesmo. Tá? Então, veja só, justamente quando você vem lá, a reunião de Estocolmo, né, 1972, você tem a Rio 92, depois você tem a Rio mais 20, né, tudo isso daí são reuniões que foram feitas para quê? Para poder criar um certo controle. Na verdade, eles não querem que as pessoas tenham um padrão de vida, né, um padrão de vida extremamente elevado, porque a gente percebeu que o planeta Terra é extremamente abundante. Esta é a verdade. Então eles têm que criar a mentira da escassez, que não tem para ninguém, acabou. E esse discurso é sempre levado à tona. Então veja só, já começa aqui, olha, nós já lançamos tanto CO2 na atmosfera, países subdesenvolvidos, que vocês não têm mais espaço para lançar. Então comprem os créditos de carbono, você planta árvores e eu continuo me industrializando e você continua comprando os meus produtos de alto valor agregado, que você tem que pagar arroz, enquanto você tem que vender arroz, soja e essas coisas aí, continua sendo um país agrícola. Esse discurso vai valer para qualquer coisa, porque a gente já está anunciando para 2025 o painel do espaço. Né? Qual é o discurso hoje? Olha, países subdesenvolvidos, não existe mais órbitas livres no espaço para vocês colocarem os seus satélites, logo vocês têm que
manter a sua submissão aos nossos controles dos nossos satélites. Só que eles não estão dizendo que a maior parte dos voos internacionais sobre nosso espaço aéreo serão controlados, por exemplo, por essas empresas que têm os satélites. Então, o Brasil, por exemplo, perderia a sua soberania aérea frente aos acordos que estão sendo fechados aí. Então, todo mal é a ONU. É o poder, né? Quer dizer, chegaram esses países, e na verdade, quando a gente fala países, não são os países, são alguns grandes metacapitalistas desses países, né, que querem manter um controle, e a história de chegou lá e chutou a escada, para ninguém mais subir, porque dessa forma eles mantêm um controle. Então, a agenda da ONU 2030, na sua opinião, entra dentro desse contexto globalista. É uma forma de você manter, né, os subdesenvolvidos pobres, com esse discurso de que você não pode se industrializar, não pode enriquecer, porque isso ameaçaria o planeta. Essa é a conclusão inapelável. Sim, se você pega aquelas 17 metas e você faz uma comparação entre elas, você consegue, através de um simples esquema de regra de dominó, a partir do momento que você derruba uma pedra, você começa a derrubar as outras. Por exemplo, você não vai conseguir combater a pobreza, que é o carro-chefe número 1, que é o alegórico, né? Mostra, olha como nós somos bonzinhos, se você está implementando métodos e tecnologias que não são acessíveis. Né? Se você vai dificultar a geração de energia elétrica, significa que você está dificultando o acesso à água limpa. Então você está matando as pessoas, você não está melhorando a vida das pessoas. Toda vez que você aumenta o preço de qualquer coisa, serviço, energia elétrica, que são coisas extremamente básicas, você está dificultando a vida das pessoas e não aumentando. E aí tem uma coisa muito mais drástica, se você me permite também falar aqui no seu programa, mais ainda com um fundo religioso, que ninguém está vendo isso, a gente tem que alertar as pessoas. Toda vez que você cria esses produtos verdes e elencando um valor maior, vamos dizer, uma certificação de carbono e tudo mais, você está fazendo, na verdade, um dízimo. E um dízimo a quem? A Gaia, que é o que? Justamente uma coisa satânica. Nós estamos aí elegendo o planeta Terra como nosso salvador, quando na verdade ele não é. E ninguém se deu conta disso. Eu gostei muito que você tocou nesse assunto, porque nós dois vamos ser acusados agora de conspiração, de terraplanismo, de essas baboseiras todas. Mas esse ponto que o senhor traz, professor, é muito importante e está no cerne das minhas preocupações. Por quê? Porque acho que era o Chesterton que dizia assim, eu não tenho nenhum problema com o sujeito dizer que não acredita em Deus. O problema é o que ele vai colocar nesse lugar. E hoje eu olho essa garotada toda endeusando cada baboseira, né? E aí o candidato mais atraente virou Gaia. Então eles não entendem sequer que é uma coisa pagã e satânica e tudo mais. Então, eles estão dando mais valor, por exemplo, para o ovo da tartaruga do que para o feto, para o bebezinho humano em gestação no ventre. Vamos usar a terminologia correta, né? O Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, tem falado sobre isso também, tem livro sobre isso e tudo mais. Enquanto que a casa de Windsor, por exemplo, você pega lá a família real britânica, o Charles, que adora doar para essas causas, né? Eu coloquei isso já no meu livro do Esquerda Caviar. É muito perceptível até um teor de misantropia nessa turma toda. A cantora, agora eu vou sair da casa de Windsor para a cantora Pink, que o senhor não deve nem conhecer, mas a garotada conhece. A cantora Pink chegou numa vez numa entrevista e disse que ela dava mais valor aos animais do que essa praga, a verdadeira praga do planeta, que é o homem, né? E quando alguém diz uma coisa dessa, eu sou tentado a concordar, pelo menos no caso específico. Né? Eu sou tentado a concordar que às vezes até uma pulga tem mais valor do que certos seres humanos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa causa da misantropia, ela é antiga. Tem um monte de gente que vem fazendo, desde o Clube de Roma, na década de 70, né, o Paul Ehrlich, que perdeu tudo que é aposta, eles vêm não só com um neomalthusianismo, cantando a desgraça iminente do planeta, com base nessa descrença na capacidade humana de produtividade, né, de fazer mais com menos insumos, como eles vêm falando que tem que ter uma fração da população que nós temos, senão o mundo vai ser... Eles identificam no ser humano a praga, sendo que hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes, e se não fossem essas pessoas, a imensa maioria estaria vivendo melhor que qualquer nobre na era medieval. Então, me parece completamente crucial trazer para esse debate o ponto de vista ideológico religioso, porque a ideologia é uma espécie de religião secular, religião política. E eles estão, sim, substituindo, né, Deus e substituindo o cristianismo por essas coisas. Para mim, isso é muito claro.
Então eu queria que o senhor desenvolvesse melhor esse tema aqui, não precisa ter problema de trazer o que você quiser. Não, inclusive tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que Deus mesmo fala, coloca tudo isso sob seu jugo para você entender. Quando ele fala entender, ele está falando para você ser cientista e cientista real. Quer dizer, o papel do cientista tem que ser o mais nobre possível, ele tem que entender as coisas porque Deus deu essa missão para ele. Olha que loucura! Então, quando um cientista desvirtua da verdade, ele está afrontando diretamente a Deus. Estou falando agora como uma pessoa religiosa. Agora eu vou voltar para a parte científica. O planeta Terra abriga facilmente, sem muito esforço, 24 bilhões de pessoas. Tá? Os 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje não é absolutamente nada. Cabe todo esse pessoal morando muito bem entre Rio de Janeiro e São Paulo. E com a agricultura que a gente pode fazer espalhada pelo planeta, dá todo mundo para comer. Isso nós estamos falando nem de explorar ainda os oceanos, proteína de algas e tudo mais. Nós temos tanta coisa para fazer no planeta que se a gente começar a elencar aqui, fica 3, 4 horas falando. E nós não estamos fora do planeta, já. Já fora do planeta. O que quiser, exatamente. A corrida para a Lua é exatamente isso, pessoal. Que nós estamos falando aqui, já estamos falando já desde o ano passado, a corrida para a Lua é atrás do hélio 3. Seria a fonte total de energia, certo? Então, a historinha do aquecimento global também tem o propósito de atrasar os países em correr atrás disso. Veja só, nós temos lá o ITER, que é o reator termonuclear experimental, em que os grandes players internacionais participam. O Brasil não entrega um parafuso, certo? Mas está lá Rússia, está lá a China e está lá a Índia. Mas cadê então o BRICS? Né? Então você vê que não funciona. Na hora que é BRICS, vira só RIC, né? Ok? Só vira RIC, não vira BRICS. Então a gente não participa de absolutamente nada dos grandes eventos. Aí, sabe, aí o pessoal está preocupado com o aquecimento global. Mas a gente faz a Eco 92 e a Rio faz 20. A Rio mais 20, vai ter a Rio mais 40. Eu brincava na época da Rio mais 20. A gente tem o pão e circo para enganar os trouxas. Agora, o senhor mencionou aí a questão do propósito do cientista e da verdade, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria trazer também aqui, que seria justamente o da arrogância prometeica. Né? Essa coisa que hoje em dia, com a pandemia, me assusta muito, que ficou muito evidente esse risco, que é a tirania dos especialistas, né? Que seria uma espécie de eu sei, eu enxerguei em nome da ciência, e veja que o esforço deles é quase comovente, porque o esforço deles vem desde o marxismo. Desde a origem desse troço todo, o Marx chamava aquilo que ele fazia de ciência. Ele era um profeta do caos, ele cantou o iminente fim do capitalismo, ele tinha os hereges, né, os negacionistas. Aliás, olha a linguagem que essa turma usa. É sempre a mesma. Igualzinha na pandemia, igualzinha no aquecimento global. Existem os negacionistas, tem as profecias, tem os cultos, tem os rituais. Né? É uma religião política, com ares de ciência, porque o marxismo se dizia científico. E aí é pior ainda, porque aí gera esse risco da tirania da tecnocracia. Então, é preciso buscar esse equilíbrio. O cientista tem que sempre buscar a verdade, mas ele tem que ter uma certa humildade que eu acho que se você se desgarrar muito de Deus, se você quiser substituí-lo, aí é o famoso complexo de Deus. Aí é muitíssimo perigoso, está desde a mitologia grega em Prometeu, né? Ele tá cheio desses por aí, né? A gente já sabe disso, e depois eles nos castigam, né? Eles têm a ira dos deuses também, né? Então eles nos castigam aí pela vida afora, é incrível. Então eles, além de se sentirem Deus, eles ainda acham que eles podem praticar a ira de Deus. Na minha visão, o cálice de Deus da ira dele é que está se enchendo. Então, quanto mais eles fizerem isso, mais está enchendo o cálice da ira de Deus. Azar é o deles. A minha missão, e aposto que também a sua e todos que estamos fazendo aqui, é salvar as vidas dessas pessoas. Salvá-la, inclusive, a alma dessas pessoas, e a gente vai continuar. Então, o que a gente faz? A gente tenta mostrar a verdade. O livre-arbítrio é esse, né? Eles têm o direito de continuar na iniquidade ou se arrepender. Mas eles tentam nos calar também, né? Cada Exato. vez mais uma espécie de censura, de pária, você não tem o selinho, você não é ninguém, você é censurado ou calado nas redes sociais, porque eles vão tentando exercer esse controle. Isso ficou muito visível também na pandemia. O senhor mencionou essa questão da ira dos deuses, né? Tem um, pelo menos, ali que eu tenho certeza que se acha o Deus encarnado, iluminado, né? Iluminado na torre da razão com R maiúsculo, e que está no STF, tentando empurrar a história na direção que ele enxergou. Há uns anos atrás ele estava elogiando lá como é que é o nome lá do médium, que foi até preso, João de Deus, né? Ele estava lá falando do João de Deus e depois ele mudou um pouquinho o discurso. Mas, enfim, eu me desviei do caminho. O ponto é o seguinte,
Nós temos o Green New Deal, que foi um projeto desenhado por pelo menos ganhou o selo da Alexandra Ocasio-Cortez. Para quem não conhece, ela é uma mulher bonitinha, jovem, que até pouquíssimo tempo atrás era uma bartender. Servia bebida para a turma na noite. Ela virou congressista, bem radical, né? De repente entendeu tudo sobre economia, clima, e não esquece todo o seu estudo, professor, ela sabe mais do que o senhor, e ela veio com o Green New Deal, que recebeu a chancela e o endosso de inúmeros políticos do Partido Democrata, inclusive senadores, né? E aí, quando você vai ver o que é o Green New Deal, em 10 anos eles querem acabar com toda a matriz de carvão e combustível fóssil nos Estados Unidos. Todas as casas, 300 milhões de habitantes, todas as casas americanas vão ter energia solar e tudo mais, eólica e tudo mais, né? É uma mistura de infantilismo com stalinismo. É um negócio grotesco. E isso está virando o mainstream do Partido Democrata. Como é que o senhor está vendo a adoção dessa pauta que parece uma grande farsa, que parece uma grande loucura, um grande projeto de poder pelos partidos mainstream? No Brasil, então, nem se fala, é quase todos. É interessante a sua pergunta, então vamos esclarecer para as pessoas os termos técnicos, né? Nós temos a energia efetiva e a energia alternativa, certo? A energia efetiva são aquelas matrizes que você pode confiar, certo? Então, você vai ligar o seu interruptor de luz, né? 99,99% das vezes vai acender. As alternativas são complementares. O discurso mudou, eles sumiram com a ideia de energia alternativa e chamaram de energia renovável. Olha só, eles omitiram isso. Tá? Então, isso é proposital. É importante a gente categorizar isso para as pessoas. A partir do momento que eles falam que é energia renovável, eles tiraram a ideia de que ela é alternativa, porque, inclusive, ela não é efetiva, ela não é energia firme. Uma energia alternativa, ela funciona das 100 vezes você vai ligar lá a luz, 21 vezes ela vai acender. Então, a partir do momento que eles falam que vão colocar isso em grande escala, significa que eles estão levando a humanidade à pobreza total. É a total ausência de energia elétrica. Não adianta, você pode subir a tecnologia que for do painel solar, do seu moinho eólico, ele continua sendo uma energia alternativa. Ela foi feita para lugares que você não tem nenhum jeito de gerar. Microgeração. Você vai para uma bomba d'água não sei aonde, você precisa ter, ou vai manter um equipamento funcionando de medição não sei aonde, você põe um painel solar. Fazer com que isso se torne a matriz energética efetiva, você precisaria cobrir os 10 maiores países do planeta, estou falando, cobrir completamente floresta, rio, tudo de painéis solares. Ou seja, isso não é possível. Essa conta já foi feita. Tá? Então, as matrizes têm que ser altamente eficientes e têm que ocupar o menor espaço possível. Por isso, uma usina de petróleo é pequenininha. Uma hidrelétrica é pequena, tem uma área de cobertura com a água, mas ainda é pequena. Uma energia nuclear é menor ainda. Né? E os caras fazem um terror com a energia nuclear. A energia nuclear hoje já é tão barata, ela é cara para fazer a instalação, mas a energia nuclear, a pilha nuclear hoje é ridiculamente barata, a gente já podia estar tendo isso aí faz tempo. E para quem tem medo de lixo nuclear, todo o lixo nuclear de Angra está dentro de uma piscina, dentro da área de contenção, e ainda vai guardar mais uns 10, 20 anos lá de qual é o lixo nuclear. As usinas de geração de energia elétrica por átomo, por exemplo, as russas de quinta geração já estão queimando o lixo nuclear, quer dizer, então não estou entendendo mais qual que é o medo disso. E a França, se eu não me engano, a matriz energética da França é uns 80% nuclear, né? E vão se ferrar. Isso mas mostra, eles vão se ferrar. Mas isso mostra a incoerência do movimento, né? Porque ao mesmo tempo que eles são naturebas e essa energia fóssil, combustível, eles são contra a energia nuclear por puro preconceito, quer dizer, não tem nenhum tipo de... Mas tem uma informação importante que, como a França teve que fazer uma tecnologia lá deles, que eles quiseram tudo desenvolver, o negócio os projetos dele parece que não deram muito certos. Então, o Macron já está querendo reduzir isso para 50% ou até menos. Eu fico imaginando que a gente sabe que o planeta agora vai entrar num período de resfriamento. E o francês não tem energia elétrica disponível, porque eles vão ter que queimar carvão ou comprar essa energia de algum lugar. Vai ter uma nova revolução francesa em breve, porque os caras vão morrer de frio na França, nos invernos.
Olha, eu acho que vai ter revolução daqui a pouco, em breve, contra esse globalismo todo e essa história. O Green New Deal, por exemplo, é um projeto que nos Estados Unidos, se for, não vai adiante, porque o Senado vai continuar na mão dos republicanos. Mas se for adiante uma coisa dessa, é transformar. É uma guerra civil, né? De novo, a latinização dos Estados Unidos está em curso, graças à esquerda americana, aos democratas radicais, Antifa, Black Lives Matter e esse troço todo. Mas se eles conseguirem avançar muito com essa agenda, né, o Biden globalista, começar a ceder demais para a ONU e tudo mais, vai ter americano aqui que pelo menos o Texas vai ser uma secessão. Né, o Texas vai se separar. Professor, em relação a desastre natural, porque eu quero agora atacar o discurso deles. Muita coisa o senhor já apontou, mas qual é a tática? A tática é a velha tática da esquerda. Eu falo em nome da ciência e eu monopolizo os fins nobres. Se você não concorda com meus meios, você não liga para o meio ambiente, sem falar a questão de que tem o problema da poluição local, que não tem nada a ver com o aquecimento global. O dramaturgo Nelson Rodrigues matou a pau quando disse que é fácil amar a humanidade, difícil amar o próximo. A turma da esquerda fica sempre nas abstrações, o clima, o planeta. O difícil é olhar ali para o problema do sujeito que está sem emprego ali, ou então na Amazônia com 20 milhões de população pobre ali, cheia de riqueza, né, que não pode ser explorada. E uma das táticas que eles usam é atribuir a qualquer tipo de fenômeno natural essa causa antropomórfica. Então, tá vendo? Olha só a gravidade desse furacão. É óbvio que é o aquecimento global. Bom, em termos de força, o pior furacão nos Estados Unidos foi em 35, seguido pelo Camille em 69. O Andrew, que aí eu já me lembro, porque eu tinha amigos morando aqui e tudo mais, foi em 92, né? E vem depois, em terceiro lugar. Mas logo em seguida já vem um de 1919 e outro de 1928. Olha, se é culpa dessa industrialização que está causando mais furacão e mais intensidade, é muito esquisito explicar isso, né? Exatamente, não tem nenhum senso, né? Inclusive no relatório 4 do IPCC, o AR4, eles estavam falando, olha, se toda essa quantidade de CO2 que você está falando na atmosfera vai aumentar a velocidade dos furacões, por exemplo, que os furacões, na verdade, são fenômenos extremamente complexos, inclusive na sua categorização, né? Você tem intensidade, você tem velocidade de vento, pressão, nível do mar, tem muitos fatores, então a gente pega assim, tem o metadados de cada furacão, é como se fosse a identidade digital desse furacão. O professor Marcel Ligabou sempre trabalha muito bem com isso, ele elenca isso para a gente. Então, não dá para você falar e fazer comparações, é bem difícil você fazer esse tipo de trabalho. O professor William Gray, então, ele falou assim, olha, o pessoal gosta de selecionar, o professor William Gray era cético do nosso grupo, mas ele já é falecido, era vamos dizer assim, é o papa dos furacões. Ele falou assim, olha, o IPCC gosta de selecionar dados, então, assim, se eu selecionar um grupo de anos aqui, né, e colocar comparação com o CO2, ele falou assim, se eu continuar emitindo CO2, significa que não vai ter mais furacões de categoria 5 nos Estados Unidos. Quer dizer, depende de como eu selecionar os dados aqui, eu digo qualquer tipo de tendência. Então isso aí é totalmente falacioso. A gente estuda furacão por furacão, período, né, temporada por temporada, e faz os trabalhos estatísticos comparando as temporadas. Então a gente vê exatamente, às vezes, uma tabela essa, como você acabou de citar, meu caro Constantino, que você vê que Galveston é lá para baixo, e aí você tem a era dos satélites, que você não tem nem como comparar se teve ou não teve ciclones tropicais no meio do Atlântico, porque ninguém viu. Então são todos períodos de análise diferenciados. Então, realmente, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, as coisas estão de fato aumentando, ou dos anos 70 para cá, nós aprendemos a olhar melhor o nosso planeta. Uhum. Isso é importantíssimo de ressaltar. A era dos satélites nasce lá nos anos 60, mas ela começa a tomar forma efetiva a partir de 1972 e consolidado a partir de 1981, 82. Isso é nada na história do planeta. Sim. E se a gente pegar nota de rodapé. Nota de rodapé. Se a gente pegar esses mesmos dados que já estão consolidados, a gente descobriu que tanto na área agrícola quanto na área vegetal natural, o planeta ficou mais verde. Todos os trabalhos científicos que trabalham com satélites ambientais, com medição, provam isso. Eu falei, então, não estou entendendo qual é o medo de vocês, cara, porque é exatamente como a natureza faz. E, de novo, aí tem um outro aspecto, né, que eu falei já do monopólio dos fins nobres, né? Vamos lá, vamos até aceitar, professor, a premissa. Né? Tem um aquecimento, isso aqui é importante, está gerando mais furacão. Né? Olha,
qual é a solução? Mesmo quando você vai ver nos relatórios do IPCC, você vai ver lá que para conseguir um impacto infinitesimal no clima, na previsão deles, né, que já é alarmista, pegando os piores cenários, você tem que fazer um esforço, que é o que você disse. Vamos transformar todo mundo em Mad Max. Vamos virar todo mundo pobretão, menos eles, né? E tudo mais. Agora, em relação ao furacão, eu tenho um exemplo muito claro. Eu moro em Miami, tem muito furacão aqui e tem muito furacão aqui pertinho também, né, no Caribe. Quando vem o mesmo furacão com a mesma intensidade, passando por Haiti, Cuba e chega na Flórida, onde é que vocês acham que tem mais morte se a preocupação é a vida humana? Ou seja, a pobreza é um grande fator aqui também. Porque à medida que você vai enriquecendo, você consegue se preparar, você tem mais estrutura, você tem mais mecanismos de aviso, de proteção, de bunker, tudo aquilo que essas casinhas todas em lugares pobres não possuem. Então, veja que mesmo se você aceitasse a premissa, a solução proposta não seria a deles. É só ideologia misturada com poder, misturado com misantropia e sei lá mais o quê. Né? Posso fazer só uma observação? Claro, o senhor falou uma coisa muito importante, porque em 2008, Myanmar, que é um governo totalmente autoritário, recebeu da Organização Meteorológica Mundial aviso, né, os avisos que nós tínhamos um ciclone tropical se aproximando do território. Para quem não conhece, Myanmar é a antiga Birmânia, né, aquela coisa parecida com o Vietnã, aquelas planícies gigantescas inundadas para poder fazer plantio de arroz. Então, para um ciclone tropical, quando ele sai do oceano e entra numa planície dessa, para ele não faz muita diferença, porque ele tem um dos fatores, são 7 fatores importantes, um deles é a energia vem da água quente, então ele absorve esse vapor para se alimentar. Se alimentar, não gosto muito de usar isso porque não é um bicho, né? Mas para se prover, né? A gente gosta de humanizar esses bichos, né? Essas coisas. Né? Mas enfim, ele entrou para dentro do território e foi uma devastação, né? 1 milhão de desabrigados, 54 mil mortos. Não dá para você fazer esse número com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, realmente, o professor Marcel Ligabon, no trabalho dele, ele elencou que as sociedades diferenciadas se preparam de maneiras diferenciadas para o mesmo fenômeno. Qual se prepara mais? É o que o senhor acabou de falar. A pobre ou a rica? É óbvio que é a rica, é óbvio. Sim. Por meios de sistemas de monitoramento, de vigilância, as equipes operacionais que trabalham antes no preventivo e no paliativo, é tudo diferente. Então, falar essa bobagem, essa falácia de que isso vai deixar as pessoas mais pobres, é totalmente contrassenso. E outra, aquecimento na história do planeta sempre foi benéfico para a natureza, nunca foi resfriamento. Nunca na história paleoclimática e paleontológica o planeta mais frio foi mais abundante em vegetação, em espécies e nada. Não sei o que esses caras estão falando. Eles pregam uma mentira, assim, ferrenha para as pessoas, contra completamente a ciência. E isso é o que mais me preocupa, eu já tinha mencionado antes, né? Porque eles, ao falarem isso, que tudo parece um grande embuste mesmo e um grande truque para poder, para negócios, né? Eles fazem isso em nome da ciência. E o método científico é o método do questionamento, do ceticismo, da hipótese zero e da antítese para síntese, que vai ser uma vez mais questionada. E eles, hoje em dia, estão impedindo o debate. Os rótulos que eles usam já denota isso. Né? Negacionista. Eles estão calando o debate que e o cético, que é a essência do método científico. Então, isso é o que mais me assusta, professor, porque nós estamos indo rumo a uma visão totalitária, autoritária, em nome da ciência, que é pura ideologia, e massacrando de tabela a verdadeira ciência. Né? É um quadro sombrio. É importante que quando você tira Deus da jogada, você põe a ciência que é chamada pelo cientificismo. Então, todas as decisões políticas, geopolíticas que estão sendo colocadas, estão sendo baseadas no quê? Na ciência. A ciência que eles compraram, que eles dominam, que recebe financiamento público. Quem recebe dinheiro de petróleo, meus amigos, são os aquecimentistas, não são os céticos. E se os céticos receberem o dinheiro de petróleo, é ridiculamente pequeno em relação ao montante de dinheiro que eles recebem. Aqui no Brasil, a Petrobras financia o trabalho dos aquecimentistas, eles colocam isso no site. Você vê lá, se associa o nome do sujeito, o trabalho dele está lá.
né, e vem dizer que sou eu que recebo o dinheiro do agronegócio, do petróleo, mas nunca vi o cheque chegar aqui em casa. Quando chegar o cheque, eu vou, né? E vamos chegar então para finalizar, né? Uma pena que eu ficaria aqui 2, 3 horas conversando, mas eu tenho que liberar o senhor e eu mesmo tenho que fazer a minha outra live depois, exclusiva. Mas eu quero chegar então no grande tema, que é a união, é o casamento, né? E casamento assustador, né? Dos aquecimentistas com os pandeminions, né? Os pandeminions, os corona lovers. E eles encontraram aí a grande deixa, né? Todo estatizante, ele não perde uma oportunidade com uma crise, né? Para incutir medo, pânico e propor como solução mais Estado, né? E eles estão fazendo exatamente isso. Agora, o mais curioso, professor, e aí eu queria deixar com o senhor, é que não é sequer velado. O Schwab, que é o fundador do Fórum de Davos, ele tem um livro chamado The Great Reset. E o Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, andou falando agora, recentemente, numa entrevista, que eles têm que aproveitar esse ambiente da pandemia para seguir com essas pautas globalistas de controle, inclusive mencionou lá a questão climática, ou seja, está tudo escancarado, só não vê quem não quer. E aí quem não quer ver, acusa quem enxerga de ser conspiracionista, de ser chapéu de alumínio e tudo mais. Então, fala um pouquinho aí desse casamento. Como é que o senhor está vendo esse casamento de loucos com insanos? Eu quero ressaltar uma coisa que vai ser peão dando checkmate no rei, que eu sempre gosto de fazer isso. O Schwab diz que a pandemia é benéfica porque está matando as pessoas, está reduzindo a população do planeta. Ora, então por que eu tenho que acreditar nele, no seu grupo de esfarrapados vagabundos do Fórum Econômico Mundial, cujo a autoridade não é reconhecida, eles deram a autoridade, eles disseram a autoridade sobre o assunto, ninguém elegeu eles lá. Por que eu tenho que dar voz a esses caras se eles dizem que fez bem para destruir a humanidade e eles estão querendo fazer tudo isso para salvar a humanidade? Então, você tem, obviamente, assim, não sou eu que estou falando, vocês que estão nos assistindo têm que concluir. Como é que eu vou acreditar num cara que está falando que é bom ter Covid porque está matando todo mundo, mas eu vou fazer todas as medidas para salvar vocês? Então, não é nem conspiração. Ele mesmo, que na verdade é o que eles consideram humanos. Nós não somos humanos. Se você não faz parte do clubinho da patota, progressista, politicamente correta, histérica, pandeminion e aquecimentista, você não é gente. Você vale menos do que uma pulga, você vale menos do que um carrapato. Então você pode ser eliminado. A desumanização dos dissidentes, dos hereges, dos negacionistas, ela está em curso há algum tempo já, e essa é a grande sacada, né? Eles querem preservar, sim, o planeta para os seres humanos. Da patota. Da patota. Então é isso que é incrível, que a gente não precisa aprofundar muito, porque eles mesmos, como nós temos aí, né, o preto no branco, nós estamos no período de revelações. Ele mesmo confessa que ele odeia a humanidade porque o Covid fez o trabalho que tinha que fazer e ainda quer tomar as rédeas do controle da humanidade. Então eles realmente estão trabalhando como engenheiros sociais. Eles acham que as pessoas são peças de uma máquina da qual eles podem mexer, manipular. Eu não preciso dizer mais nada. Os senhores mesmo têm que concluir pelas falas deles. Nós estamos só aqui trazendo a informação dita por eles mesmos.